Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs. É com o coração repleto de gratidão em poder retornar aqui à casa que trabalhamos e podermos dar andamento nesse trabalho. Como diz o próprio tema, o trabalhador, o obreiro do Senhor. O convite diário de podermos nos esforçar diante das nossas imperfeições e trabalhar em prol de nossa evolução e ajudar os nossos irmãos. E juntos nessa palestra podermos desfrutar desse momento de estudo, consequentemente trazer as informações no qual abrimos ainda mais, não é, a nossa imensidão de conhecimentos e compartilhamos com o nosso próximo. O tema bem sugestivo, que é os obreiros do Senhor, separei até um trecho aqui em resumo do Evangelho segundo o Espiritismo, trazendo assim: os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, como um imenso exército que se movimenta ao receber a ordem de cima, espalham-se por toda a superfície da terra, semelhante às estrelas cardentes que iluminam os nossos dias, vindo a iluminar o caminho e abrir os nossos olhos cegos. Quando iniciamos, a leitura desse trecho, recordamos de quanto diversas as portas que se abrem, o caminho que é determinante para que possamos trabalhar, arregaçar as mangas e servir. Servir no trabalho na casa espírita, servir também lá fora, aos trabalhos sociais, consequentemente, podermos servir em caridade ao nosso próximo. Como Jesus traz, e Allan Kardec, alegoricamente, a gente vê que não é só o trabalho que trazemos aqui à nossa instituição, mas sim o trabalho que nos é convidado diariamente, a prestação de amor ao próximo e, consequentemente, podemos participar das atividades diárias que a Casa Espírita nos fornece e que nos convida, pois sabemos das nossas imperfeições e, automaticamente, para nos desprendermos do que ainda desfrutamos aqui como encarnados e podermos viver, nos prepararmos para a oportunidade que nos revela. E na questão 683 do Livro dos Espíritos, eu pesquisei aqui essa questão, fala assim: qual é o limite de trabalho? Pois muitas vezes achamos que certas oportunidades que há no trabalho disponível não é o tanto do que comparado a outras, que achamos que talvez não seja a mesma igualdade de nível. E sabemos que todo trabalho é bem-vindo, todo trabalho, como diz o próprio Allan Kardec, que todo trabalho que possamos fazer, toda divulgação para o Espiritismo, aí está a maior caridade que possamos fazer por essa doutrina tão consoladora. E, consequentemente, quando ele fala aqui qual é o limite de trabalho, pois muitas vezes nos limitamos em algumas oportunidades que temos e sabemos que há ainda mais o convite para a nossa entrega. E aí os Espíritos dizem: o limite das forças, ou seja, independente do esgotamento, o trabalho está ali, nos convidando de pé para que possamos exercer. E aí ele bota mais adiante: de resto, Deus deixa o homem livre, ou seja, o livre-arbítrio. Sabemos que o convite é diário, temos oportunidades de, por exemplo, trabalhar participando dos estudos, o trabalho da sopa, o trabalho mesmo da campanha do quilo e, consequentemente, trazer informações através da mensagem, todo o trabalho que impele e nos convida com amor. E diante desse trecho, pude trazer algumas reflexões, por exemplo, que ele lembra o trabalho do Cristo, um trabalho contínuo. Quando vemos, desde pequeno ali o nascimento do Cristo e quando ele foi crescendo ali, carpinteiro, trabalhando ali junto ao seu pai e aos amigos, ele nunca deixou de construir seu legado. Ele nunca chegou ali alguém que pedisse uma prece, alguém que desfrutasse de alguma informação do bem, ele nunca se limitou. Então, como nós, que seguimos ele como mestre, modelo e guia, podemos nos limitar a esse trabalho que nos convida diariamente. E mais adiante, eu separei mais essa observação, que todos somos chamados a fazer parte da falange do bem.
pois o convite em diversos cotidianos, né, que temos aí do nosso dia a dia, né, nos impele cada vez mais a buscarmos nossa perfeição. Claro que estamos ainda em um padrão um pouco distante do que queremos e desejamos a chegar junto ao Mestre, mas que diante de nossos esforços, né, podemos agregar, além do conhecimento, a prática. Como dizia o próprio Chico, né, de cadinho em cadinho, vamos criando aí um grande movimento em favor do bem. E automaticamente isso reflete, né, nas inspirações que diversos irmãos no trabalho nos convida e dedica também a nos ofertar as oportunidades. E mais adiante, a gente se pergunta, né? Quem são os obreiros do Senhor? Como nos traz o próprio título, né? O tema. E vamos ver que os obreiros do Senhor são aqueles que, diante das suas imperfeições, não deixam de construir, de favorecer em favor do bem. Quando praticamos a indulgência, né, com as imperfeições alheias, aí está um gesto de trabalhar o amor, conforme o Cristo nos ensinou. Por exemplo, eu estava vindo, né, antes de chegar, um pouco ainda corrido do atraso, e o trânsito bem parado ali, e algumas pessoas às vezes pode estar ali sem ter uma prática, mas cabe a mim entender de que aquele momento ali eu também já fui um iniciante, né? Talvez aquela pessoa que estava ali dirigindo não tinha tanta prática, então convém a nós termos esse amor, a indulgência, em saber de certas maneiras, sem o estresse, controlar as nossas imperfeições. Esse também é um trabalho que repele a nós, em favor do bem, e que nos ilumina. E mais adiante, né, fala aqui, mais uma observação. Não são os obreiros são todos aqueles que colocam a mão na charrua sem olhar para trás. Então, quando ele fala aqui da charrua, é sobre botarmos a mão na massa, arregaçar as mangas, podermos trabalhar, né, no logrouro que nos chama, nos convida ao trabalho, mesmo diante de qualquer dificuldade. A campanha do Quilo, por exemplo, que é um trabalho lindo e que nos convida diariamente, muitas vezes a gente se pega, não, eu estou cansado, né? Coloca às vezes questões que faz com que dificulte a nossa ida a esse trabalho. E muitas vezes marcamos alguma coisa, um momento de lazer e desfrutamos. Então por que não acordar cedo e trabalhar em favor do próximo? Esse desprendimento, né? Muitas vezes queremos dormir mais um pouco, porque o domingo é um momento de muitas vezes reservarmos para esse momento, mas compete a nós também, a esse convite, principalmente nós que conhecemos e desfrutamos dessa doutrina tão consoladora e que nos convida diariamente ao trabalho. Então, mais adiante, né, uma das observações, o verdadeiro obreiro não busca palco e oportunidade para fazer o bem. Ou seja, o charlatanismo, né, não adianta a gente estar simplesmente, não, falando eu fiz isso, fiz aquilo, mas sim entendermos que diante de nossas dificuldades, eu me senti ali oportuno e agraciado de poder servir ao meu próximo, né, ao meu irmão. É como tem uma passagem do livro de Humberto de Campos que cita a história de 3 amigos que iniciaram estudando a doutrina espírita em uma cidade bem conhecida aqui no Brasil, populosa. E esses irmãos decidem, através de estudos e a prática mediúnica, através de uma mentora que apareceu para eles, fundar um centro espírita, uma casa espírita. E mais adiante, Pires, ele diz, vamos convidar os amigos, convidar mais pessoas para que possa, juntamente comigo, Martins, ajudar aqui nos estudos, compartilhar. E podemos ajudar também com trabalhos fraternos e sociais. E mais adiante, após o fundamento, né, dessa casa espírita, e esse trabalho abnegado desses irmãos, eles, com o passar do tempo, teve o aniversário desta casa espírita. E uma palestra muito laboriosa, muito feliz, casa cheia, teve uma aplicação de passe,
E por fim, eles, ao se despedir dos colegas, eles foram se reunir com sua mentora da casa. E mais adiante, naquela reunião, eles agradeceram por poder compartilhar tanto conhecimento e também um trabalho em favor do próximo, pois teria servido ali na sopa a várias pessoas em vários trabalhos de estudo. E tudo bem, a mentora apareceu ali para eles, né? Reforçando o trabalho que deveria ser contínuo. E mais adiante, após fechar a casa espírita e eles retornar a seus lares, Pires e Martins, que estavam caminhando juntamente com o outro seu amigo, se dispuseram a encontrar uma moça que estava com seus trajes, carregava uma bolsa, e aí ela pediu se eles poderiam abrigá-la, já que ela estava a caminho de um trabalho ali numa cidade vizinha, mas que naquela oportunidade ela não se dispusera de dinheiro, da parte financeira, que pudesse ali se abrigar em algum local. E mais adiante, Pires disse: na minha casa não dá, porque se eu chegar com a mulher, o que os vizinhos e minha esposa vai pensar? Então ali Pires já se negou e nem sequer, né, se desfrutou ali daquele momento para poder auxiliar aquela mulher. E mais adiante Martins também disse: eu também não conto, não pode contar com minha ajuda, porque também eu posso me complicar. O que minha família vai entender quando eu chegar para abrigar essa mulher? E mais adiante, o outro amigo também disse que não dava para contribuir naquela noite com aquela moça. E mais adiante, eles se reuniram ali e disseram: vamos lá, vamos conversar. Vamos ver se a gente pode juntar aqui e contribuir para que ela possa pelo menos se hospedar. E aí eles se dispuseram, né, a mendigando um dinheiro ali, pouco ali, e foram lá e abrigaram aquela mulher em uma pousada. E mais adiante retornaram a seu lar, cada um à sua casa. E nisso, quem disse que eles conseguiram descansar a mente? Ou seja, a consciência, cobrando, né? Lembrando eles de que o fundamento do que eles fundaram, né, a Casa Espírita, seria contribuir com obras sociais, trazer não só o conhecimento, mas contribuir com obras sociais, ser fraternal um com os outros. E naquele dia que estava aniversariando ali aquela casa, palestra muito laboriosa, repleta de luz, trabalho através do passe, sopa, inclusive agradecimento à própria mentora da casa, por fim. E aí, aquela manhã, aquela madrugada, né, bem pesada para eles, aqueles homens tentando ali dormir e não conseguiram. Quando foi na manhã seguinte, eles se encontraram e já se direcionaram àquela pousada no qual teria abrigado aquela mulher. Chegando lá, eles perguntaram por ela, né, informação lá, o pessoal que trabalhava, e disse: ela já foi embora. E aí eles ficaram com aquele peso na consciência de que poderia ter feito muito mais, poderia ter contribuído de uma forma ainda melhor, uma forma mais humana, pois não simplesmente eles preferiram dar desculpa, falar que a esposa, o filho, a família no completo, e inclusive os vizinhos o que iriam pensar. Ou seja, no primeiro momento eles deixaram de praticar a caridade, o trabalho, conforme Jesus nos chama como obreiros do bem. E mais adiante, em retorno, já que a mulher tinha ido embora, não tinha mais informações, pois nem sequer eles se dispuseram a perguntar o nome daquela mulher, de onde ela vinha, simplesmente negativaram a ajuda. E com o passar dos dias, no decorrer da semana, foram à Casa Espírita, né, no qual eles eram os fundadores, presidente, vice-presidente, trabalhadores, obreiros do bem. E aí, na reunião lá de estudo, em conversa com a mentora espiritual, ela perguntou: e aí, como foi a semana? Eu vi que a casa, como tínhamos compartilhado depois do aniversário, a casa bastante cheia, né, nos trabalhos. E como foi a semana de vocês? Como foi os trabalhos? Como tem sido?
tem sido intenso. E aí cada um falou um pouco. E em seguida um daqueles amigos se recordou daquele fato à noite, onde eles deixaram de prestar, o favor, a caridade, o amor em pauta. E aí eles falaram: cometemos um erro. E aí ela disse: e o que houve? Qual foi o erro? Ele disse: no aniversário da casa, no qual podemos desfrutar de conhecimentos, obras sociais, inclusive a nossa reunião, como tivemos ao final, em agradecimento, em retorno aos nossos lares, encontramos uma mulher, no qual ela estava necessitando de uma ajuda, de um auxílio, de uma morada naquele momento à noite, para que ela pudesse retomar as suas atividades à procura de seu emprego no dia seguinte. E simplesmente, nem sequer perguntamos o nome daquela mulher. Simplesmente negativamos a ajuda, recusamos a ajudá-la e, em seguida, decidimos juntar umas moedas e deixar ela ali recepcionada em uma pousada que foi o mais simples possível. E mais adiante, a mentora espiritual disse: foi só isso? E aí eles confirmaram que sim. E estavam os três, né? E ela disse: aquela mulher que estava ali presente, à sua frente, que pediu-lhes ajuda, no qual vocês tiveram a recusa, era eu. Eu pedi auxílio à espiritualidade para que pudesse encarnar naquele momento, no aparecimento, e pedir ajuda a vocês, para ver se realmente, diante de suas atividades, conforme vínhamos trabalhando, tendo trabalhos laboriosos, se realmente estava sendo praticado lá fora, se realmente estávamos sendo o obreiro do Senhor. Mas, meus irmãos, eu estou feliz pelo fato de que, diante das imperfeições, eu sei que vocês ainda tendem a melhorar, e o quanto vocês tiveram a consciência de que faltou consigo a caridade. E aí aqueles homens aliviados, ainda envergonhados, mas aliviados pelo fato de que a mentora entendeu de que eles estavam no caminho certo, por mais que teve esse deslize. E ela disse: nunca deixe a oportunidade passar, pois a gente nunca sabe quando vai ter outra. E em seguida aqueles homens, tomados pelaquela lição, continuaram ali sua rotina. Então a gente tira dessa passagem, não é? Quantas oportunidades diariamente aparecem para nós e ainda fraquejamos. Consequentemente, não só na doação, que claro, é fundamental e com amor, mas sim muitas vezes uma palavra amiga, uma mensagem, uma ligação, poder ali diante de alguma conversa que esteja talvez prejudicando uma pessoa ali, um irmão, podemos nos afastar ou então trazer uma mensagem de esperança e de apoio para que cesse, as conversas, os conversilhos negativos. Pois tudo isso faz parte também do trabalho, nós como os obreiros, conhecedores da doutrina espírita. Muitas vezes achamos que a ferramenta com que funciona o trabalho, nós como obreiros, é apenas aquele trabalho beneficente, mas sim também aqueles que controlam as nossas faltas. Este também é um verdadeiro trabalhar dentro de nós. E mais adiante, na pergunta 785 do Livro dos Espíritos, que aí nos traz a seguinte pergunta: qual é o maior obstáculo ao progresso? E os Espíritos respondem: o orgulho e o egoísmo. E aí quando entendemos o egoísmo e o orgulho, analisamos como a falta que muitas vezes são empecilhos que deixam a nossa prática do trabalho do bem para trás.
Então devemos sempre estarmos alicerçados naquilo que nos convida às atividades benevolentes, no qual gostaríamos que também fosse atraído pessoas também a trabalhar por nós. Então, por que não trabalhar por outro? Não é mesmo? E quantas vezes somos convidados a estudar, como eu tinha falado anteriormente, no trabalhar. Lembre-me no livro, na passagem de O Céu e Inferno, Espíritos Felizes, onde fala sobre a história de Maurício Gautran, um espírito sábio, que naquela época, quando encarnado, desde jovem, sereno, aquele rapaz ali trabalhava em prol de todos, auxiliava com aulas, cursinhos para auxiliar as crianças, seus coleguinhas, até mesmo quando foi crescendo, adolescente, trabalhou em prol de todos, trabalhos sociais, nunca se deixou levar por não trabalhar. E aí seus pais sempre o criticavam. Mas Maurício Gautran, você está sempre trabalhando, envolvido, você não tem descanso. Além do seu trabalho, ele que era professor da universidade, você tendo sua entrega, trabalhando sempre, você não para em casa. Você pode pegar uma estafa, uma fadiga. E a mãe e os seus pais ali sempre colocando uma pedra no caminho para que aquele rapaz não pudesse trabalhar. E mais adiante, Maurício Gautran, ele dizia, não, mãe, eu estou buscando cada vez mais ajudar o próximo, trabalhar em prol dos meus irmãos. E mais adiante, com o passar do tempo, Maurício Gautran tem um problema pulmonar, onde o dificulta, né, suas atividades, e aí ele dá um pouco uma cessada, conforme nos traz, até o seu desencarne. E Maurício Gautran, após desencarnar, seus pais passaram a culpar de que aquela doença no qual comprometeu sua saúde ali, teria sido diante do seu trabalho, do seu esforço, pois ele era um jovem, ele não precisava trabalhar tanto e ajudar as pessoas. E mais adiante, diante de sua lamentação, a lamentação de seus pais, devido ao seu desencarne, eles recebem uma comunicação através do seu amigo, que participava da mediúnica, de que pudesse levar uma mensagem, aquela mensagem a seus pais, para que eles pudessem se confortar e entender de que o ar que ele respirava, mesmo depois de seu desencarne, era mais puro do que o ar que ele respirava quando encarnado. E de que nada teria sido fundamentado e culposo, através do seu desencarne, o trabalho que ele tinha, as obras sociais, e que se eles continuassem a se lamentar, poderia complicar em outro momento até um reencontro, um possível reencontro em outra encarnação. E aí mais adiante, seu amigo se dirige, à casa de Maurício Gautran, onde ele residia junto com seus pais, e em conversa, em diálogo com seus pais, ele diz, recebi uma mensagem de Maurício Gautran lá na fraternidade, e ele disse que seus pulmões respiram ar melhor do que quando ele estava aqui encarnado, e de que vocês se dispusessem a deixar de lamentar, mas que pudessem viver bem, desfrutar do que a vida que Jesus vos traz e vos permitem, até para que, diante de suas lamentações, não prejudicassem em outra oportunidade o reencontro em outra vida. E aí ele entregou aquela carta à mãe e ao pai, e Maurício Gautran, seus pais, mas Maurício Gautran tinha assinado ali, e ele foi idêntico, ela entendeu ali que era a assinatura de seu filho, e reconheceu o tamanho de sua imperfeição, ela e seu marido, e de que ele realmente estava bem quando se trabalhava em favor do próximo.
Então entendemos nós, quando falamos sobre o obreiros do bem, o obreiros do Senhor, de que não apegados apenas ao que desfrutamos da matéria, mas sim em prol de nosso próximo. Através dessas histórias de que desfrutamos das obras de Chico Xavier, as obras, por exemplo, de Allan Kardec, como citamos agora, O Céu e o Inferno, em Espíritos Felizes, e tantas outras obras, como por exemplo de Divaldo Franco. Eu recordo de uma passagem de um encontro que está até registrado no filme de Divaldo Franco, no que ele vai a encontro ali, ele, quando já estava no trabalhar com a doutrina espírita e entendedor, ele vai ali ao encontro de Chico Xavier e se aproximando ali da casa de Chico Xavier na cozinha, preparando ali o café, o jantar, e ele diz, já sente a presença de Divaldo, e ele diz, entre Divaldo. Acredito que os irmãos já assistiram, mas é muito bonito esse trecho. E aí quando Divaldo fala com Chico e disse o desejo de poder trabalhar, poder aprender e buscar ali diante de suas semelhanças, junto com o Chico, trabalhar a mediunidade, trabalhar em prol do próximo. E ele diz, Chico, eu quero trabalhar aqui com você, Chico. E aí Chico, sábio também, assim como Divaldo, ele diz para Divaldo, Divaldo, nós somos como 2 postes de luzes. Devemos estar no extremo, levando luzes a todo o mundo. Então a gente vê a sabedoria ali de Chico e Divaldo, né? Espíritos que estiveram aqui encarnados e que a gente se espelha, por que não dizer isso? Se espelhamos nele, no trabalho, indispensável, que nós somos convidados. E mais adiante, diante da sabedoria que aqueles espíritos caridosos ali tiveram, né, esse diálogo e esta oportunidade, e muitas vezes temos a oportunidade de entrega, de trabalho, e não a praticamos. Não arregaçamos as mangas, como tinha dito adiante. Lembramos também da passagem do médico tão conhecido, né? André Luiz, um médico muito bem colocado quando encarnado, sábio, tinha seu lado materialista. E adiante, André Luiz, após seu desencarne, onde ele estava nas zonas umbralinas, diante de todo o sofrimento, o ranger de dentes, André Luiz, diante daquele sofrimento todo, mesmo pedindo socorro e sabendo das consequências, pois ele era muito apegado à matéria e sabendo de suas consequências que estava passando ali, o quanto ele poderia ter sido servidor. E nós mesmos, quando fazemos a leitura, né, de suas obras no mundo espiritual, percebemos isso claramente, em detalhes. E mais adiante, Clarencio vai ali e lhe presta o socorro. Mesmo com André Luiz irritado, pois ele achava que era a autoridade máxima e que não merecia estar sofrendo ali e pedindo muito socorro. Mas Clarencio vai ali naquele momento e o socorre, né? Como dita em Nosso Lar. E mais adiante, vamos ver que André Luiz, ele no livro Os Mensageiros, retrata ali em alguns capítulos, onde ele busca trabalhar, onde ele entende o quanto ele foi falho quando encarnado, dentro das possibilidades que ele tinha e que ele se negou. Ele simplesmente achava que ele estando bem e a família dele era o suficiente e faltava com a prática caridosa com o próximo. E mais adiante, quando André Luiz ele cai realmente na real do que realmente desfrutamos e que devemos praticar em favor do bem, a verdadeira caridade, o verdadeiro trabalho que somos convidados, nós como os obreiros do bem, obreiros do Senhor. André Luiz vai trabalhar
nas falanges superiores, contribuindo junto com a espiritualidade amiga. E mais nos livros adiante, vamos observando o quanto ele foi realmente sábio, diante de suas imperfeições, assim como nós temos as nossas, mas ele buscou entender e praticar. E mais adiante nós vamos ver, por exemplo, aquele trecho que revela ali quando ele estava socorrendo aquele cônjuge que fazia juntamente com a sua ex-esposa, né? Onde ele pensou ali em se vingar e de repente, durante aquele momento que ele estava sobre o sono, o atual marido da ex-esposa dele, ele deu um passe, onde ele estava com a tosse repentina. Então, são contribuições que estes exemplares, essas informações nos trazem, que devemos considerar para o nosso dia a dia, o trabalho que nós somos convidados. E sabermos que, dentro da casa espírita, todo o trabalho que nos dispõe é valoroso, é válido. E entendermos de que, principalmente lá fora, devemos praticar o trabalho, não só físico, mas também espiritual, através da prece. E que possamos cada vez mais, diante de cada conhecimento, tirarmos lições para que possamos praticar, seja em toda parte que possamos estar. Então, vamos encerrando, mas gratidão pelo convite aos irmãos, que possamos retornar aos nossos lares ainda melhores do que quando aqui chegamos, com estas informações que contribuem para o nosso aprimoramento espiritual. Que assim seja.